Irmãos amados, veja bem, você sabe o que quer dizer a palavra circuncidar? Vamos falar do Evangelho de Cristo e você vai ouvir e entender o que quer dizer a palavra circuncidar. Vou ler aqui em Atos, capítulo 5, no versículo 1 em diante. E preste atenção o que vai ser lido. O que quer dizer essa palavra circuncidar? Que muitos irmãos na fé ainda não conhecem. Veja bem porque diz a palavra circuncidar. Preste atenção. Gálatas, capítulo 5, no versículo 1 em diante diz: pelo apóstolo Paulo, escolhido por Jesus Cristo e por Deus, um dos discípulos de Cristo. Diz: estais, pois, firme na liberdade, como Cristo nos libertou, e não torneis a meter vós debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, Paulo falando, servo de Cristo, que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Irmão, circuncidar quer dizer que é voltar a cumprir toda a lei do Velho Testamento, que Jesus cumpriu a Escritura. E vamos ler esses versículos. Jesus cumprindo a Escritura. Se o homem deixar o outro homem circuncidar ele para cumprir aquilo que Jesus já cumpriu, ele deixou circuncidar. É as obras da lei. Preste atenção aqui. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele fala da lei. Porque hoje nós estamos na graça. Mas se voltar às obras da lei, veja o que acontece com essas pessoas. No versículo 4 fala: separados está de Cristo, vós, os que vós justifica pela lei, da graça tem caído. Está escrito aqui na Bíblia. Então, ele está na lei, pensando que está com Cristo, pensando que está na graça, mas voltando a fazer as obras da lei, ele está sendo circuncidado pelos aqueles homens que não conhecem a verdade, porque eles não cedem. Eles querem ficar na lei, porque a lei eles tiram grande aproveito dela, como os profetas e os ungidos da lei do Senhor faziam. Aqueles homens que eram profetas, mas cumprindo a Escritura. Esses ungidos do Senhor da lei, eles não são mais ungidos, deixou de existir, acabaram com a lei. Se você entender aqui, hoje tem muitos deles, e milhares deles, dizendo ser ungido do Senhor, mas deixando circuncidar, voltando às obras da lei. Olha o que diz esse versículo. Eu vou ler novamente e você entende. O apóstolo Paulo, como discípulo de Cristo, falando, preste atenção. Aqui é muito importante. Diz: estais, pois, firme na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis meter vós debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo não está com eles. Porque hoje tem muitos irmãos buscando libertação.
Porque eles ainda não foram libertos por Cristo, ainda está debaixo da lei, da maldição. Buscam uma libertação, busca ser liberto da maldição, mas nunca vão sair, porque eles ainda estão na lei. Eles só vão ser libertos de verdade quando eles conhecerem o Evangelho, que já foi cumprido pelo apóstolo Paulo. Vamos ler todos esses versículos, porque hoje se vê falar, vamos fazer a campanha da libertação. Para libertar o quê? Nunca vai ser liberto, porque eles estão deixando circuncidar. Então Cristo de nada para eles aproveitará. Porque está se separado está de Cristo, vós os que vós justifica pela lei. E a lei? Tem muitas obras da lei. Aí se você ler por versículo 5, fala, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. É a fé agora que salva. A lei não existe mais. Ela deixou de existir. Vamos ler então. Se você crê agora que Jesus cumpriu a Escritura e tudo que estava sobre a Escritura do Velho Testamento, os livros escritos pelos doutores e os reis, os ungidos do Senhor que era da lei, tudo que era da lei estava dentro da Escritura. E Jesus, cumprindo a Escritura, também ele cumpre tudo. Aí é um assunto que o irmão e a irmã têm que prestar atenção, porque talvez eles pensam que eles estão na graça, mas eles estão na lei. Lei e a graça tem que separar uma. Ou você fica na graça, livre, e não precisando mais de ser liberto de maldição, porque o diabo não está mais na sua vida. Você é liberto por todas as coisas. Você agora é salvo pelo sangue de Cristo. Vamos ver se você entende o que diz aqui no livro de João. Eu vou ler. Se você crê que Jesus cumpriu a Escritura, ele cumpriu tudo sobre as obras da lei. Abra aí em João 19, no versículo 28, 30 e 36. No versículo 36, irmão, fala bem claro. Olha o 36, diz. João 19, 36 fala: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Isso aconteceu. Já aconteceu. Não vai acontecer. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E cumprindo a Escritura, cumpre todas as obras da lei. Não tem mais que voltar à lei. Se isso aconteceu, já aconteceu. Não vai mais acontecer para cumprir a Escritura. Já aconteceu. Vamos ver o versículo 28, o que diz aqui, irmão. Se você estiver entendendo o que está lendo aqui, você vai crer agora que o Evangelho de Cristo não é esse Evangelho que está sendo anunciado aí. Que o apóstolo Paulo ele já anunciou o Evangelho da salvação. Cabe nós entender agora o que ele falou e que está sendo para nós falar. Nós vamos ler esses versículos ao correr dessa leitura. Olha o versículo 28, o que diz? Do mesmo livro de João. Versículo 28 fala: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Cumpriu. Ele fala todas as coisas, não ficou nada de fora. O que são das obras da lei, do livro do Velho Testamento, costumes e tantas coisas, todas as coisas. Não vou citar o nome delas porque foi todas que você imagina, que está dentro do livro da lei de Moisés, desde Gênesis à cruz de Cristo. Olha, diz: depois sabendo Jesus que já
todas as coisas estava terminada, acabou tudo, para que a Escritura se cumprisse. E isso aconteceu como que aconteceu? Jesus indo para a cruz, crucificando, morrendo ali, ele e todas as coisas. Nasce ele agora fora das coisas da lei, com outro corpo, com outro espírito, sendo que morre ali tudo que era das obras da lei. Você está entendendo? Olha, eu vou ler de novo para você entender. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tem sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo um isopé, lhe chega à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclina a cabeça e entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito a Cristo, a Deus. Todas as coisas que foram dadas para os profetas, os ungidos e os homens da lei, e todos os homens de Deus, reis, sacerdotes, todos aqueles povos da antiguidade, Jesus cumpre essa Escritura. Morre com ele ali na cruz. Acaba. Porque ele não fala que ficou nada de fora. Foi tudo. E como é que você agora diz que está com Cristo, na graça de Cristo, voltando a fazer os mesmos sacrifícios que ele já fez, as mesmas obras que Moisés mandava aqueles homens da lei fazer? Se cumpriu tudo de Moisés. Todos os mandamentos que o Espírito tinha dado aos profetas da lei, os ungidos, terminou tudo. Não há mais ungido do Senhor hoje. Os ungidos do Senhor hoje é depois que Jesus ressuscita em espírito. Morre o Velho Testamento. Morre a Escritura. Nasce agora o que, irmão? O livro da vida do Cordeiro. De Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Nasce o livro da vida do Cordeiro. Esse que nós seguimos, que nós temos a salvação. Mas os irmãos ainda estão voltando para o Velho Testamento, para a Escritura, fazendo aquilo que Jesus já cumpriu. É onde que você lê naquele versículo que lemos no começo. Voltou o quê? A circuncidar. Voltar a fazer todas as coisas. Então essas pessoas hoje, elas estão com Cristo, mas de nada aproveita. Elas estão tudo no engano. Se elas não se converter na verdade, conhecer isso que eu estou mostrando, se elas crerem que Jesus cumpriu a Escritura e todas as obras da lei, ela vai chegar à consciência no que o apóstolo Paulo falou. O evangelho que por mim já foi anunciado. Porque Paulo vem não com o evangelho pregado por homem, não ensinado por o homem, mas Paulo recebe o Espírito do Espírito Santo de Deus. Todos de vocês sabem disso, que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Vamos ler esse versículo para você crer que o apóstolo Paulo é o único mediador depois de Jesus, que não há outro homem que veio trazer esse evangelho aos gentios, que somos nós. E essa igreja dos gentios, ela se encontra aqui no livro de Romanos,
Eu vou te dar o versículo e você lê. Romanos 16, no versículo 4, 16, 17 e no versículo 18. Aqui está os discípulos de Cristo. Ele fala, se alguém não receber essa doutrina que o apóstolo Paulo recebeu dos discípulos, e recebeu de Deus, e os discípulos recebeu de Paulo os ensinamentos, se não obedecer a esse evangelho, meu filho, ou minha irmã, como vai ganhar salvação? Porque o próprio Paulo manda um irmão separar do outro irmão. Aqui está no versículo, eu vou ler só o versículo para você. Diz, e rogo vós, irmão, que notei os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Se alguém é contra a doutrina que os discípulos aprendeste, é o que diz, desviai vós deles. Desde quem, irmão? Dos homens da lei, que deixaram circuncidar, entregando ainda as obras da lei. É o que você está vendo aqui escrito. Vamos ler no livro o que diz se você deixa circuncidar. E vou voltar a mostrar para você onde é que você está. Se você crê que é isso mesmo, diz, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter vós debaixo do jugo da servidão. Qual é o jugo da servidão, irmão? Era o Velho Testamento, era a Escritura, era o livro da lei, eram os profetas da lei, os ungidos do Senhor. Aqueles homens, se não cumprissem o que Moisés falava, eles recebiam um grande castigo, era castigado por Deus. Porque era lei, se não cumprisse, pagava um preço. Por isso que Jesus veio para ser liberto, para crer só nele em espírito e em verdade, porque ele disse que um dia viria que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo é hoje, é agora. Que você não tem que seguir mais homens, mas seguir o que o Espírito Santo já ensinou pelos seus discípulos e apóstolos. Ele fala que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O religioso sem Cristo, ele é o que? Nada. De nada aproveita. Aí ele volta e diz, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. A guardar toda a lei. Eu vou te mostrar qual é essa lei. Aí ele fala no 4. Separado está de Cristo. Vós os que vós justifica pela lei e da graça tem caído. Não tem Cristo. Agora vamos voltar para o versículo 4. Para você ver. Aqui. Diz. Gálatas 3:3 fala. Gálatas 3, no versículo 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Já está contra a lei. No versículo 12 fala, ora, a lei não é da fé. Já está separando a lei da fé. Se você está na lei, você não tem Cristo, você não é dele. Aí o versículo 11 torna a dizer, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque se você é justificado pela lei, da graça você tem caído. Você está aí hoje na graça, mas você está na lei. Você pensa que está na graça, mas você está na lei, fora do Evangelho de Cristo. É a Bíblia que está falando. Vamos ler aqui o 10. Diz, todo aquele, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição. Então você está sendo amaldiçoado debaixo de maldição da lei, porque você está cumprindo aquilo que Jesus já cumpriu dentro da Escritura. Todo o livro da Escritura, todos os profetas da lei, todos os costumes e mandamentos, dízimo, sacrifício, oferta, campanha, voto, isso e aquele outro e tantas outras coisas. Porque são 600 e poucas leis.
cumpre umas, mas elas não cumprem. Quando a mulher é pega em adultério dentro da igreja, isso não é apredejado e elas não é morta. Isso eles não faz, mas as outras coisas faz. Então faz uma e outras ficam de fora. É o que diz aqui, ó, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Como você viu no versículo 5, também fala quase idêntico, diz, e de novo protesto para todo homem que se deixar circuncidar, Cristo é obrigado a guardar toda a lei. Se ele é circuncidado, ele é obrigado a guardar toda a lei. Porque senão, ó, separado está de Cristo. Aqui está, irmão, a resposta. Se você for um bom entendedor da leitura, não precisa falar muita coisa. Agora, se você for um religioso que quer cumprir o seu líder religioso, segue. Mas sabendo que você está debaixo de maldição, ele fala: todo aquele, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição. Então você não foi resgatado se estiver cumprindo as obras da lei. Você está na lei, você não foi resgatado. Você está debaixo de maldição. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você está entendendo? Que Cristo te resgatou da maldição da lei? E aqui estão os versículos. Se você quer ler e quer entender, está aqui presente. Estou lendo a Bíblia. Não precisa muita coisa. É só você entender o que é o Evangelho de Cristo. Irmão, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo no livro de Tessalonicenses. Ele volta a falar para os irmãos. Se o irmão, veja bem, se o irmão não andar como os discípulos andou na tradição dos irmãos, eles não têm a salvação, não. Está falando aqui, vamos ver o que diz. É o próprio Espírito Santo falando. Eu estou te mostrando para que você saia da lei e venha para o Evangelho de Cristo. É uma salvação que eu estou te mostrando. Diz aqui, 2 Tessalonicenses 3, no versículo 6 fala: mandamos vós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós apartei de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Está vendo aí? Ele fala: mandamos vós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós apartei de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Jesus dá um mandamento, irmão, para os que estão com ele na fé, na igreja dos gentios, que você vai ler lá em Romanos 4, a igreja dos gentios, que são eu e você. Nós somos guiados agora pelo Espírito Santo. É pelo Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala desse Evangelho que ele pregou? Vamos voltar a ler, irmão. Em Gálatas 1, no versículo 11, fala assim: mas faço vós saber, irmão, que o Evangelho que por mim foi anunciado, já foi anunciado. Mas faço vós saber, irmão, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E Paulo não recebeu o Evangelho de homem, não, irmão. Ele recebeu o Evangelho de Cristo, o Salvador. Os homens, Paulo, não recebeu o Evangelho deles, não. Eles queriam matar, foi o apóstolo Paulo. Lê Atos dos Apóstolos 3, no versículo 50, os religiosos expulsaram Paulo da sinagoga deles, porque Paulo pregava essa verdade.
E foi as mulheres religiosas e os príncipes e os presidentes das igrejas daquela época. E hoje, se for pregar esse evangelho nas igrejas dos presidentes hoje da igreja, eles vão gostar disso? Não vai. Porque é verdade, eles querem prender os irmãos na doutrina deles, na doutrina dos homens. E essa doutrina dos homens está aqui também. Eu vou ler para vocês essa doutrina dos homens, mas eu vou mostrar para você também a confirmação que o apóstolo Paulo já pregou o evangelho. Segundo Coríntios, irmão, abra aí. Segundo Coríntios 11. E vamos ver o que o apóstolo Paulo torna a dizer. No versículo 4 fala: Porque se alguém for pregar vós outro Jesus que não temos pregado, ou recebei outro Espírito que não recebeis, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Por que Paulo fala isso? Porque ele já anunciou o evangelho. Cabe eu e você agora seguir os discípulos de Atos dos Apóstolos, observando o que eles mandaram e manda fazer. E não receber mais esse evangelho dos homens pregado aí. Porque esse evangelho pregado aí não é o evangelho que o apóstolo Paulo já anunciou. Olha o que ele diz. Presta atenção. Porque se alguém for pregar vós outro Jesus que não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Por quê? Não é o verdadeiro. E o apóstolo Paulo já pregou o verdadeiro. Agora, se você quiser estar aí nas obras da lei, voltando a fazer aquilo que Jesus já cumpriu, se você crê que Jesus cumpriu a Escritura, você vai conhecer um novo evangelho. E esse evangelho está escrito dentro da Escritura. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Se ele mandou algum outro homem pregar o evangelho além dele. Olha o que o apóstolo Paulo fala. No livro de Atos 20, no versículo 28. Preste atenção. É muito importante que você observe isso. Ele fala, essa aqui é a igreja, comprada depois que o Espírito Santo ressuscita a Jesus Cristo e traz um novo mandamento, para que nós siga a partir de agora. Para que você não venha fazer sacrifício de tolo, como manda você fazer. Mas Jesus, ele manda você apresentar seu corpo em sacrifício vivo, em culto racional. É você mesmo e Cristo. O versículo 28 do capítulo 20 fala: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Você entendeu? Ele resgatou você com o próprio sangue dele. Ele constituiu bispo. Ele não fala que ele constituiu bispa e nem diáquina. Aqui na Bíblia não tem bispa, não tem diáquina e não tem pastora. Isso aqui é na igreja dos discípulos de Cristo. Você ficar bicudinho aí, pode ficar, mas eu estou falando da igreja de Cristo. Não existe esses cargos para as mulheres. Agora, na doutrina dos homens, eles fazem dela o que quer. Eu estou pregando aqui o evangelho da salvação com Cristo. Fora da lei. Fora da Escritura. Depois de Jesus ressuscitado, é esse evangelho dos discípulos.
Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que estar fora do Velho Testamento. Você tem que estar fora da Escritura e do livro das Escrituras. Porque aqui nós falamos agora é pelo Espírito Santo. São salvos pelo Espírito Santo. Se você não sabe disso, irmão, vamos ler a Bíblia. Convido você para ler a Bíblia junto comigo e aprender o que Cristo nos revela. Esse é o Evangelho da salvação. Aí o apóstolo Paulo já fala disso. Olha o que ele já previa. E ele sabia que ia acontecer e observa se está acontecendo nos dias de hoje. O apóstolo Paulo fala no versículo 29, diz: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Ele falou que ia vir homens pregar a verdade? Não. Ia entrar lobo, querendo devorar as ovelhas. E esse lobo é o espírito do enganador, que está lá no livro de Apocalipse 16, no versículo 13 e 14, os falsos profetas. Eles entram no meio da igreja de Cristo para fazer sinais e prodígios em nome de Deus, para tirar o povo da fé do Evangelho. Leia lá que você vai ver. Ele usa os reis da terra, de todo mundo. Irmão, tem muita coisa aqui que você precisa de saber. Que nós somos salvos pela graça e que nós já somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Vamos ler, irmão. Eu vou mostrar para você aqui a igreja dos homens da lei. No versículo, aos Colossenses 2, no versículo 21 e 20 abaixo diz: esse povo da lei, da igreja dos homens da lei, eles fazem sinais que parecem ser verdade. A Bíblia fala, parece ser verdade, mas é engano. Não é verdade neles. Parecer não é verdade. Veja bem o que diz. No versículo 21. Tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem, pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Se a doutrina dos homens não é de Cristo. Aí fala no versículo 23, as quais tem na verdade, alguma não é verdade, as quais tem na verdade algumas aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse evangelho é carnal, é da carne, não dá salvação. Já está falando. Para a satisfação da carne, daqueles que fazem grandes movimentos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Mas eles falam tudo falsamente e não pregam o evangelho. O intuito, irmão, é enganar, para que o irmão não conheça a verdade. Irmão, aqui dentro da Bíblia, no Evangelho de Cristo, de Atos dos Apóstolos, Apocalipse, pelo Espírito Santo, que nós somos salvos pelo Espírito Santo e não pelos homens, você vai ouvir coisas e mais coisas que não vai dar para mim mostrar para você. Mas tem versículo aqui, irmão, que o Espírito Santo de Deus fala para o povo não deixar fazer presa deles. Se você ler no versículo 8, você vai ver. Segundo aos Colossenses, no versículo 8, você vai ver. O próprio Espírito Santo manda para que nós não deixamos ser presos de homens. Esses homens aqui da lei. Porque se você já está sepultado com Cristo, irmão, está morto com Cristo, as obras da lei não têm mais valor para nós. Mas isso é para quem crê que está no Evangelho. Se não crê, fica aí. De um canto para outro, de um canto para outro.
como folha seca, que o vento leva para onde que vai, porque não tem repouso certo. Todo lugar que vai, ele acha um defeito, porque não tem a verdade do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho de casa em casa, e quando reunia, era na casa dos santos, falando a verdade uns para os outros. E tudo vivia em comum, na verdade. Esse é o Evangelho que nós temos que anunciar e temos que pregar e juntar um povo para Deus. E já te faço um convite, se você está ouvindo esse vídeo e quiser fazer parte desse conhecimento, vamos unir junto com os irmãos que vão saindo da lei e voltando para a fé. Irmãos amados, eu vou te mostrar aqui, para terminar, os filhos abençoados e os crentes amaldiçoados. Crentes abençoados e crentes amaldiçoados. Tem na Bíblia aqui, irmão. Mas não é lido para você. E você nunca ouviu ninguém te falar isso. Mas você vai ouvir agora. Diz assim, no livro de Gálatas 3, no versículo 8, 9 e 10. Vou ler para você. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentil, eu e você, é um povo gentil. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha, Abraão foi um exemplo de fé. Esse Evangelho foi pregado primeiro a Abraão, e nos últimos dias estão sendo revelados para nós como filho de Abraão, um exemplo. Abraão como um exemplo de fé, e nós temos que ter essa fé para sair da lei. Ao versículo 9, presta atenção, aqui vai falar de dois grupos de pessoas, de dois grupos de crente, o crente amaldiçoado e o crente abençoado. Quando você vê esses crentes falando que vai fazer campanha, quebra de maldição, são esses que estão na maldição, que nunca sai a maldição deles, porque eles estão na lei. Quebra de maldição é para quem não está na fé. Quebra de maldição é para os amaldiçoados da lei. E nunca essa maldição vai sair deles, porque eles estão na lei. Veja o que diz esses versículos. No versículo 9 fala: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Vou repetir. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Esses são benditos porque está com Cristo na fé. Vamos ver os malditos agora. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição. São malditos. Maldição é maldito. Vou repetir para você. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, são malditos. Por quê? Deixaram circuncidar, voltando a fazer aquilo que já acabou, aquilo que já está morto, aquilo que não existe mais, mas eles usam por quem? Pelos enganadores da lei que ainda não conhecem a verdade. Continua aí na lei, porque Jesus para você ainda não veio, você está na lei, fazendo aquilo que Moisés ordenou para os da lei. Você está na lei? Fica na lei. Se não converter em Jesus, ele vem e você fica aí um crente religioso, buscando libertação, quebra de maldição, e sempre debaixo da maldição da lei, dos sacrifícios e daquilo que Jesus já fez por você. Irmão, há um grande engano quando diz para você fazer sacrifício. Jesus manda você apresentar o seu corpo. Ele não manda você fazer outra coisa. Nada, nada. Somente apresentar o que ele fez por você na cruz, libertando do cativeiro. No versículo 12, Romanos 12 fala: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí tem líder religioso que arrasta uma multidão de pessoas lá para o monte, lá para o mato, lá, e vai fazer sacrifício de sua própria carne, diz que é para Deus. Deus está mandando fazer isso aqui? Não. Ele está mandando você apresentar, é você mesmo, separado. Apresentar o que ele fez por você. Aí é um corpo racional. Você sabe o que Cristo fez por você. De respeito ao Espírito Santo, a sua salvação. Você vai fazer qualquer outra coisa que Jesus não mandou. Ele mandou você apresentar, foi você em um culto racional dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, na verdade, na pureza, não pecando, não maldizendo, mas vivendo o evangelho da verdade, pregando isso. Porque se você faz alguma coisa, então Cristo por você não fez nada. Você é maior do que Deus, maior do que o Filho de Deus para fazer alguma coisa, ou ele fez por você? Para confirmar isso, irmão, vamos ler o livro de Efésios. Se ele está mandando você fazer algum sacrifício, ou ele já fez por você. No livro de Efésios, veja o que diz, Efésios 5. Você é um imitador de Jesus, do Espírito Santo e dos discípulos? Então você tem que estar aqui, ó. Nesse versículo eu vou ler para você. Preste atenção. Quando alguém manda você fazer uma coisa fora do seu corpo. Olha, presta atenção. Olha o que diz Efésios 5, no primeiro versículo diz: sede, pois, imitadores de Deus, ó, de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Se você é imitador de Cristo, Filho de Deus, siga Cristo, siga o Evangelho, siga os apóstolos, os discípulos. Aqui está uma verdade. Você quer ser salvo? Não se envolva com o que vocês estão ouvindo dos da lei. Mas siga o seu caminho, siga Cristo e a verdade, os discípulos e aqueles que andam na verdade. Aí você vai conhecer o Evangelho da verdade. Mas isso é se você crê que Jesus cumpriu a Escritura. Se ele cumpre a Escritura, encerrou tudo, tudo. Cristo é o fim da lei é Cristo. Romanos 10, no versículo 4. O fim da lei é Cristo. Não há mais lei. Agora é o Espírito Santo para te salvar, me salvar e todos aqueles que andar pela fé. E saiba que o inimigo, o diabo, ele não tem poder de agir na minha vida, nem na vida do irmão, nem na vida da irmã. Mas tem muito crente hoje que tem medo do diabo. Pois que está debaixo de maldição, põe ele para ficar debaixo de maldição, toda coisa dele é o diabo, com medo do diabo. Mas a palavra fala que o diabo foge de nós. Agora o diabo está indo para dentro da igreja. Os discípulos de Cristo, quando eles reuniam, ali eram os santos discípulos. E o diabo não tinha poder de entrar ali dentro. Porque eles pregavam e falavam de Cristo. Quando eles expulsavam os demônios, é quando eles saíam para as ruas, para as casas. Aqueles que iam se convertendo a Cristo, os espíritos do diabo, os demônios fugiam deles. E quando eles reuniam com os discípulos em espírito e em verdade, o diabo não fazia mais parte, porque fugia dos irmãos na fé. E hoje, onde está atuando os enganadores? Dentro da igreja. Eles entram e saem falando em nome de Jesus, em nome de Deus, enganando as pessoas, e as pessoas não entendem isso.
e que você observa o que está acontecendo nos dias de hoje. Essa é uma verdade que você precisa de saber, que Cristo é o único que nos podemos salvar e nele está todo o poder. E o inimigo das trevas não tem poder sobre nenhum dos nossos irmãos na fé. E fique na paz de Deus e que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua visão espiritual.